muito bem-vindos novamente ao nosso módulo comercial. E nessa aula nós vamos falar sobre o fechamento das vendas. Esse é um momento onde muitos vendedores tremem, muitos vendedores gostam dessa parte, mas muitos também têm muito medo, porque é aí que você vai definir se essa venda vai ser concretizada ou se você vai perder essa venda. Lembre-se de uma coisa, pessoal, é normal, você vai perder vendas. É impossível, não existe nenhuma técnica que faça com que você tenha 100% de aproveitamento. Você vai perder vendas, mas isso não é o fim do mundo. Você vai aprimorando as suas técnicas para assim aumentar a sua conversão, transformar os seus clientes potenciais em realmente clientes que efetuam o pagamento, que compram, que efetuam o pedido dos seus sistemas, certo? Então, sim, você vai perder vendas, mas é por isso que você está aqui aprendendo todas essas técnicas para aumentar ainda mais a sua eficiência. Então, vamos a esse módulo de fechamento, que é um módulo muito importante na etapa da venda. Pessoal, antes de mais nada, o fechamento ele consiste em paciência e persistência. Olha esse estudo feito pela revista Venda Mais, é uma revista referência em vendas. Inclusive, eu aconselho você, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, comece a acompanhar o conteúdo dessa revista, porque realmente é um conteúdo muito interessante e de ótima qualidade. Olha, como eu estava falando, a venda é a questão da paciência e da persistência. Olha esse estudo que interessante. 44% dos vendedores desistem na primeira visita. Ou seja, ele faz uma primeira visita, ele faz um primeiro contato, ele recebe um não ali e 44% já desistem ali. 24% desistem no segundo não, já na segunda visita. 14% desistem na terceira, 12% desistem na quarta e olha o que é mais interessante, 60% das vendas são feitas na quarta visita. Ou seja, 94% das pessoas desistem. Pessoal, nós temos que... Vamos fazer a primeira visita. Usamos uma técnica. Não deu certo? Nós usamos outra técnica. Nós contornamos as objeções de uma forma. Ah, não deu certo na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Essa venda vai dar certo. Então, olha essa estatística. As vendas são feitas em média na quarta, quinta visita. Isso a gente está falando do tradicional, mas quando você vende um produto online, qualquer tipo de negociação, fugindo um pouco do fotovoltaico, só para abrir o horizonte de vocês, é muito difícil alguém comprar no primeiro contato, porque a pessoa não confia em você, ela não conhece você, ela tem que ter um tempo para confiar em você, para pesquisar quem você é, para ver se você realmente oferece um serviço de boa qualidade, aí sim ela compra. É por isso que as vendas acontecem em torno do quarto, quinto contato que nós temos com essas pessoas. É muito difícil fazer uma venda logo de cara. Então, olha que interessantíssimo essa estatística que mostra para nós que 94% das pessoas desistem. Ou seja, somente 6% dos vendedores que persistem em todas essas etapas fazem a venda. Ou seja, o fechamento da venda exige muita paciência e muita perseverança. Lembre-se disso, pessoal. Fechamento exige paciência e perseverança e, claro, usar as técnicas certas. Vamos lá, então. Os erros mais comuns do fechamento. Nessa mesma etapa, a revista Venda Mais apontou os 4 erros mais comuns que um vendedor pode fazer na hora do fechamento. Quais são esses erros? O primeiro deles é você não tentar fechar a venda, nunca. Esse erro é uma gravidade máxima, pois lembre-se, o seu cliente não vai tomar a iniciativa de fechar a venda. Salvo algumas exceções, o seu cliente não vai tomar esse passo. Você que tem que estar conduzindo a venda, você que tem que estar no controle da situação, você tem que entender a maturidade daquela venda para você encaminhar para o fechamento. Então, pessoal, lembre-se, o seu cliente não vai fechar a venda sozinho, você tem que tomar a iniciativa para fechar essa venda. E um grande erro que muitos vendedores cometem é que eles nunca tentam fechar essa venda. Às vezes ele já está com um relacionamento bom com o cliente, ele já virou amigo, ele não quer, ele está com medo de receber um não, ou seja, vou apertar ali para fazer essa venda, vou receber um não e vou acabar com aquilo. Ele prefere ficar naquela falsa esperança e ele não
concretiza o fechamento, ele não pega nem o sim nem o não do cliente, fica naquela mornidão. Ou seja, o que mata uma venda são as pendências, pessoal. Às vezes você acha que você está com 10 vendas encaminhadas no mês, chega no final do mês você não vende nada, porque são todas vendas que tinham pendências. Às vezes o cliente fala, ah, tá fechado, mas não está fechado, só está fechado quando o contrato está assinado e o pedido está feito. Caso contrário, pessoal, não está fechado e o que mata mais as vendas são as pendências, certo? Um outro erro muito comum é tentar fechar cedo demais. Esse erro é um erro, mas ele não tem uma gravidade tão grande porque você consegue contornar facilmente. Normalmente são pessoas que estão começando na venda agora, elas estão com aquela sede de vender, ou elas querem focar nos resultados no final do mês. Olha, eu quero vender tanto, quero vender 5 sistemas esse mês, e estão focando nisso e querem otimizar o tempo e tentam fechar cedo demais. Dificilmente dá certo isso, tá, pessoal? Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas na maioria dos casos, até pela minha experiência própria, é muito difícil alguém fechar muito cedo, sem você ter respeitado todas essas etapas de planejar, prospectar, contornar as objeções do seu cliente. Aí sim você parte para o fechamento. Fechar cedo demais é um erro que acontece, mas não é um erro extremamente grave, porque você consegue contornar essa situação e encaminhar, voltar para as objeções e depois fazer a venda posteriormente. Agora, uma outra venda também é fechar tarde demais. O cliente chega, muitas vezes, vou dar um exemplo fora do fotovoltaico, o cliente chega, você é um vendedor de uma loja, o cliente chega destinado a comprar um relógio ou uma roupa, e você vai, e você fala do produto, fala do benefício, o cliente já quer comprar, ele já está convencido, fica falando, até que o cliente abaixa a empolgação e ele resolve pensar mais um pouco e vai embora. Não tente fechar tarde demais. Se você já entender que o cliente está dando alguns sinais de fechamento, nós vamos falar quais são esses sinais nessa aula, encaminhe para o fechamento. Tente o fechamento. Se você tentar e ver que estava cedo demais, antes você voltar e continuar a trabalhar esse cliente para tentar o fechamento depois, do que tentar tarde demais, porque às vezes a empolgação baixa. Mesma coisa no sistema de energia solar fotovoltaico. O cliente já está em empolgação, ele já entendeu os benefícios, ele tem um perfil de compra e você não fecha, você não dá a cartada final, aí ele passa essa empolgação, ou ele compra do seu concorrente, ou ele acaba não comprando um sistema. Então, fechar tarde demais também é um erro muito comum, muito frequente. E também temos o erro, esse erro é gravíssimo, que assim, você faz tudo certinho, você planeja, você prospecta, você contorna as objeções, você fecha na hora certa, o cliente fecha com você, a venda está feita, mas você continua falando. O que acontece? Você continua falando, aí você fala uma coisa, o cliente fala, nossa, não tinha pensado nisso. Ah, não, vou pensar um pouco mais então. Um erro gravíssimo ele só não é mais grave do que você nunca tentar fechar, mas um erro gravíssimo é você fechar a venda e continuar falando. Pessoal, fechou a venda, bico calado, não fala mais, assina o contrato, emite o pedido e a venda está feita. Se você já fechou a venda e o cliente já aceitou, não tem mais necessidade de continuar a falar, porque qualquer coisa que você pode falar, você pode fazer ele mudar de ideia. Então, assim, fechou a venda, bico calado, não continua falando. Esse é um erro muito comum e é um erro gravíssimo, certo? Vamos lá então, pessoal. Qual que é a hora ideal para a gente fechar uma venda? Existe essa hora? Existe, claro que existe. Quando nós começamos a demonstrar mais interesse em alguma coisa, nós ficamos mais amigáveis, nós temos algumas perguntas que são as perguntas do fechamento que nós falamos. Então o que acontece? O seu cliente fica mais amigável, ele começa a reforçar os benefícios, ele começa a mexer nos catálogos do seu produto, ele fica lendo o contrato, ele pergunta das formas de pagamento, como que ele pode pagar isso, os prazos de entrega, enfim, ele já começa, você vê que ele já está encaminhando para o fechamento. Quando ele começar a apresentar esses sinais, pessoal, essa é a hora de você dar a cartada final, essa é a hora de você fazer o fechamento. Nós vamos mostrar algumas técnicas que você pode usar para fazer esse fechamento, mas sabe identificar também a hora que o seu cliente está maduro, já está no ponto de você pegar e fechar essa venda, certo? Então essas são algumas
das características, alguns dos sinais que os clientes dão quando eles já estão próximos aí, já estão maduros para realmente você entrar com o fechamento da venda propriamente dito, certo? Então vamos lá, pessoal. Quais são os tipos de fechamento? Aqui eu vou mostrar algumas técnicas que vocês podem usar para fazer um fechamento. Existem muitas e muitas técnicas, mas nem todas se aplicam a todo o setor, e principalmente no setor de energia solar fotovoltaica, pois estamos falando de vendas de alto valor agregado. Estamos falando de uma venda média de 30 mil reais. Então, nem tudo vai funcionar, nem todas as técnicas vão funcionar, mas o que eu estou colocando aqui é o que funciona no dia a dia, é comprovado, e eu tenho certeza que se você aplicar essas técnicas, memorizar, colocar na sua mente, colocar em prática, coloca uma técnica em prática a cada dia que você vai negociando com o novo cliente, que você vai ver que as suas vendas vão aumentar muito, a sua taxa de conversão vai aumentar muito, certo? Vamos lá, vamos para os tipos de